Irmãos, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre intimidade. O nome da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é um convite de Deus para a intimidade. Você sabe que na Bíblia Sagrada existem várias alianças, ou vários tipos de aliança. Nós temos a aliança de Davi, nós temos a aliança de Noé, nós temos a aliança de Abraão. Mas hoje eu gostaria de focar a minha mensagem em duas alianças. A velha e a nova aliança. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu quero, antes de qualquer coisa, perguntar para você nessa manhã, sobre qual aliança a sua vida está firmada. Eu sei que é muito comum nós falarmos da nova aliança, nós lermos sobre a nova aliança nos evangelhos, mas muitas vezes nós falamos da nova aliança, mas nós vivemos ainda segundo a velha aliança. E para você entender o que eu estou falando, eu quero fazer aqui um pequeno paralelo dessas duas alianças. A velha aliança é conhecida na Bíblia como Velho Testamento. Então, a Bíblia ela é composta de duas partes. O Velho Testamento, ou a velha aliança, e a nova aliança. A velha aliança, ela é representada pela lei, ou pelos mandamentos. A base da velha aliança é o favor merecido. No Velho Testamento, na lei, as pessoas elas só eram abençoadas se elas obedecessem os mandamentos. Se elas não obedecessem, elas estavam debaixo de maldição. Então, elas podiam obedecer ou não obedecer, em tese. O problema é que, na carta do apóstolo Tiago, está escrito que nenhum homem jamais conseguiu obedecer esses mandamentos da velha aliança. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, que não há nem um justo sequer sobre a terra. E o problema de quem anda na velha aliança é esse. Só pode ser abençoado aqueles que são justos. Uma das condições para ser abençoado na velha aliança é que o homem fosse justo. E por causa do pecado, a Bíblia diz que todos pecaram, todos perderam a glória de Deus. Por causa do pecado, todos eles foram corrompidos. O homem em si mesmo, ele foi incapaz de andar segundo a vontade de Deus. Por causa disso, todos entraram debaixo da maldição. Eu sei que falar sobre isso é uma coisa até que repetitiva no meio dos crentes, mas acredite, mesmo falando, mesmo estando escrito, muitos crentes ainda, eles resistem e eles querem andar segundo a velha aliança. Parece uma coisa doida. Se eu virasse para você e falasse assim, eu tenho uma proposta para você, eu quero que você ande debaixo de maldição. Você falaria, Deus me livre, eu não quero maldição na minha vida. Mas na prática, muitas vezes, as pessoas, elas continuam vivendo de acordo com esse preceito. Elas pensam que depende delas, o quanto elas fazem, o quanto elas oram, o quanto elas obedecem, para elas serem abençoadas. Muitas vezes, elas pensam assim. A verdade, segundo o Evangelho, e principalmente segundo as cartas paulinas, é que nós jamais conseguiríamos, irmãos, obedecer à lei. Pastor, então por que Deus deu a lei? Deus deu a lei exatamente para isso, irmãos. Para você ver que você não é capaz de obedecê-la e reconhecer que você precisa de um Salvador. Porque o homem estava tão corrompido que se ele não tivesse como alguém mostrar para ele isso, ele acharia que ele estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Nós precisamos da luz de Deus, irmãos. E no Velho Testamento, a luz de Deus veio para mostrar o erro. A luz de Deus veio para mostrar o pecado. A luz de Deus veio para mostrar a necessidade de um Salvador. O problema é que muitas pessoas hoje continuam buscando essa luz. E eles continuam querendo achar que ser santo é você ficar vendo defeito na sua vida e você ficar se autocondenando e você ficar se autodiminuindo, dizendo, eu não presto, eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa. A luz de Deus vem sobre a sua vida na nova aliança, não para te mostrar o erro, mas para manifestar Cristo na sua vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse para os discípulos, vós sois a luz do mundo.
É muito comum, irmãos, nós vermos hoje em dia os irmãos, a igreja, com aquele mesmo espírito de João Batista. E não está errado, presta atenção, eu não estou aqui para condenar isso. Eu escrevi um livro que chama Mais de Ti, Menos de Mim. Então, se tem alguém que também acredita nisso, ou de alguma forma acreditou numa outra dispensação, fui eu. Só que eu estou te abrindo os olhos nessa manhã. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que diminuir mais. Porque agora você foi incluído em Cristo. A vontade de Deus não é que você diminua, é que você resplandeça. Quando João Batista falou sobre isso, lá em Lucas capítulo 6, verso 16, abra sua Bíblia, por favor. Lucas, agora, tomara que seja certa essa referência, porque ela não estava aqui. Não, então é Lucas 16, verso 6. E se tiver errado, você vai colocando aí. Também está errado, olha que maravilha, irmãos. Estou completamente errado. Eu não lembro, o que eu estou te falando está certo, está na Bíblia, mas eu não lembro a referência. Olha que bênção, irmãos. Porque se eu tivesse na lei agora, eu estava fulminado, eu caía duro aqui para trás, morria e falava, tá condenado, acabou, ele errou, não tem volta. Amaldiçoado. Mas eu estou debaixo da graça de Deus. Olha, João Batista, ele falou o seguinte: importa que ele cresça e eu diminua. Mas vamos achar aqui, para você não ficar desconfiando de mim, porque, como diz o outro, eu nunca preguei aqui antes, cheguei aqui falando uma coisa errada, aí depois você fala, ih, acabou a mensagem desse cara, né? Oi. Não, mas não é esse versículo que eu quero, não, eu quero outro. João 16, 16, eu falei 16, 6? Errei só por 10. Amém? Aleluia. Abre aí sua Bíblia, em Lucas 16, 16. Meu Deus, errei o livro também, olha que maravilha. Mas Deus é bom, não é, irmãos? Ô, Jesus, fica à vontade, se você já errou também como eu, fique à vontade aqui nessa manhã, amém? Eu não sei se eu estou pregando só para gente perfeita, mas se você já errou, essa mensagem é para você, aleluia. Ô, Espírito Santo maravilhoso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém, irmãos? Olha o que está escrito, a lei e os profetas vigoraram até João. Fala comigo, a lei e os profetas. Elas vieram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Por que João falou que importa que ele diminuísse para que Jesus crescesse? Porque a partir do momento que Jesus aparece, começa uma nova dispensação, irmãos. A lei e os profetas terminaram em João. Agora começa a dispensação da graça e da verdade, aleluia. Então, essa história de você ficar se autoanulando, falando, que eu tenho que diminuir, isso aí não tem nada a ver com isso. Olha o que Jesus falou para os discípulos em João capítulo 14, verso 12. Esse é o certo. Esse está bem decoradinho. Olha, aqueles que crerem em mim, eles farão as mesmas obras que eu faço e obras maiores eles farão. Você não vê Jesus falando para os discípulos, vocês têm que diminuir, vocês têm que se anular, vocês têm que ser aquele povo cheio de autocomiseração. Não, você vê o contrário. Você vê Jesus falando, olha, eu quero que vocês cresçam, eu vou enviar vocês. Quando os discípulos voltam do desafio dos 70, que eles são enviados de 2 em 2, eles chegam contando para Jesus que os demônios estavam se submetendo a eles. E o que Jesus faz? A Bíblia fala que Jesus exulta. Sabe o que significa essa palavra exulta? Ele dá um grito como se fosse o gol da vitória. Ele dá um grito, ele comemora como se aquilo fosse assim, a vitória do campeonato. Ele fala, uau, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Eu quero profetizar, é tempo da igreja brilhar, é tempo da igreja resplandecer, é tempo da igreja crescer, é tempo da igreja ser usada por Deus. Você precisa entender isso. A vontade de Deus é que ele cresça e que você resplandeça, não que você diminua. Agora, é óbvio que para ele crescer e se manifestar em nós, é necessário nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós abrirmos mão de todo tipo de justiça própria, de todo tipo de justiça que traz para nós algum senso de que nós merecemos alguma coisa, de que nós somos bons em nós mesmos.
Em nós não habita bem nenhum, na nossa carne não tem nada que presta, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Então, preste atenção no que eu estou te falando. Quem anda na velha aliança, quem anda nessa base da lei, ele está sempre querendo se merecer. Ele está sempre querendo se qualificar por ele mesmo. Ele está sempre querendo ser justo diante de Deus pelo quanto que ele ora, pelo quanto que ele faz. O problema é que todo mundo sabe aqui que ninguém pode ser justo diante de Deus por si mesmo. Por mais que você faça, você nunca se sente suficiente. É ou não é verdade? Você nunca se sente como alguém que fez o que era necessário. Por quê? Porque é necessário que você encontre com a graça e com a verdade de Deus. Não adianta você achar que você vai ser aprovado por Deus por causa das suas obras, por causa da sua justiça. Na nova aliança, nós temos o oposto da velha. Se na velha aliança o favor era merecido, na nova aliança o favor é imerecido. Na nova aliança só pode ser abençoado por Deus aqueles que não merecem. Aqueles que não estão qualificados por si mesmos. Aqueles que sabem que eles não podem. Viver na graça é compreender que nada depende de você. Fala comigo, nada depende de mim. A base da nova aliança, ela está definida na declaração que Jesus fez na cruz do Calvário. Está consumado. Quando Jesus falou isso, ele falou o seguinte: eu completei a obra, está tudo pronto. A única coisa que eu quero é que você creia no que eu fiz. A única coisa que eu quero é que você receba de graça o que eu já conquistei. Então veja bem, quem vive na nova aliança não tem que pagar preço. Não, porque nós vamos pagar um preço, porque se não pagar um preço, nada vai ser conquistado. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você vai pagar preço de alguma coisa? Se você não dá conta de pagar nenhum preço por você, como é que você vai pagar para os outros? Presta atenção, filho. Não existe esse negócio de pagar preço. Porque quem tinha que pagar preço era lá na velha aliança. Lá tinha que pagar o preço. Porque se você não obedecesse, você não podia receber nada. Agora você precisa só crer que ele já pagou por você. A diferença da velha e da nova aliança é essa. Na velha aliança eu tinha que fazer alguma coisa para eu merecer algo. Na nova aliança eu recebo porque ele já fez. A velha aliança, ela sempre cobra de você alguma coisa. Você tem que fazer, você tem que ser, você tem que mudar, você tem que orar. Você tem que mudar primeiro, senão você não é abençoado. Na nova aliança, ele simplesmente disse: eu já fiz por você. Eu fiz por você. O que você não podia fazer, eu fiz no seu lugar. E se você crê em mim, eu vou te dar de graça. Eu sei que o que eu estou falando aqui parece loucura. Mas confie em mim. Essa loucura é a loucura do Evangelho de Deus. Essa loucura é a maior verdade que nós podemos conhecer e experimentar na nossa vida. Eu vou falar algumas coisas para você nessa manhã que pode ser que você fique um pouco chocado, você fique um pouco em crise. Com todo respeito e todo carinho, o problema é do pastor Elias. Eu vou embora hoje. Depois você marca um aconselhamento com ele. E se ele quiser que eu ajude, ele me convida para voltar, que eu volto com o maior prazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é a sua obediência que define qualquer coisa na sua vida. Sua obediência não define nada. Irmão, se dependesse da sua obediência para você ser aprovado por alguma coisa, você começava condenado no seu casamento. Não é verdade? Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Quem é casado conhece as falhas um do outro mais do que qualquer outra pessoa. Em outras palavras, se dependesse da sua esposa para você ir para o céu, você ia para o inferno muitas vezes, irmão. Porque tem muitas horas que eu tenho certeza que ela quer matar você, esfolar você vivo. Mas graças a Deus, os maridos digam, graças a Deus, nós não estamos debaixo da lei mais, não é verdade? Fala assim: eu abençoo a minha esposa. Fala para ela: eu te abençoo para você ser cheia de graça e de verdade. Aleluia. Presta atenção. Nós não merecemos coisa alguma.
só pode experimentar de Deus quem não merece, queridos. A graça somente alcança aqueles que, pela fé, recebem a justiça de Cristo Jesus. Pastor, você falou que não tem nenhum justo sequer, e que a graça é só para quem é justo. A bênção é só para quem é justo. Como é que nós podemos então ser abençoados se não tem nenhum justo sequer? É porque aqueles que creem em Jesus morrem e nascem de novo com a justiça de Cristo nas suas vidas. O sangue de Jesus nos justifica hoje. Então veja bem, viver debaixo dessa nova aliança é você reconhecer que tudo é por causa do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que nesses dias Deus está trazendo revelação no nosso coração para nos levar a uma vida de completa intimidade com Ele. Qual que é o caminho para a intimidade com Deus? Não, pastor, o caminho para a intimidade é relacionamento, é tempo gasto juntos, é transformação. É claro que intimidade vem de relacionamento, mas o que eu quero te mostrar é que até a intimidade com Deus começa em Jesus, não começa em nós. Vamos ser honestos, irmão, se dependesse da gente querer alguma coisa, se dependesse da gente ter intimidade, baseado na nossa justiça, ou na nossa disposição, quanto de intimidade que nós teríamos com Deus? Nada. Nenhuma. Não, porque eu amo a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você ama você mesmo muito mais do que a Deus. Você só ama a Deus por um motivo. Porque Ele te amou primeiro. Se você, presta atenção, se você não experimentar o amor de Deus na sua vida, você é incapaz de amar a Deus. Porque a nossa natureza foi corrompida. E a nossa natureza é o quê? É amar a gente mesmo, irmãos. É amar aquilo que é bom para a gente, é querer aquilo que é bom para a gente. Agora, quando o amor de Deus vem na nossa vida, e esse amor nos constrange, tudo muda, irmãos. O que nós precisamos é ser constrangidos por esse amor. O que nós precisamos é sermos envolvidos por esse amor de uma tal maneira que a gente não pode escapar. Por que eu estou falando de não poder escapar? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, está escrito assim: e o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange, de tal forma que aqueles que são constrangidos por esse amor não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aqueles que por Ele amou e por eles se entregou. Essa palavra no original, esse constrange, esse constrangimento do amor, significa ser cercado e envolvido de tal forma que você não pode escapar. Você sabe qual que é o desejo de Deus? É te constranger com o amor dele de tal maneira hoje, que você não consiga se escapar do amor dele. Agora, por que Deus precisa nos constranger dessa forma, de tal forma que nós não conseguimos escapar? Porque muitas vezes nós experimentamos só relances do amor. A gente até sente que a gente é amado, mas depois a gente esquece que a gente é amado. A gente até experimenta desse amor, às vezes, num culto, numa vigília, numa conferência, mas depois a gente acaba voltando lá para a velha aliança. Só tem um jeito de você experimentar desse amor, de forma que você é constrangido e não tem como escapar dele. É se a graça de Deus te cercar de todos os lados, e você tiver a revelação de que esse amor não depende de você, esse amor foi dado por Ele. Esse amor foi liberado por Ele quando você não merecia. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deixa eu te falar uma coisa, o amor de Deus começou por você, não foi depois que você disse aleluia Jesus, obrigado, glória, glória, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Deixa eu te falar, o amor começou por você antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Deus já te amou antes de você existir. Porque Deus é eterno e Deus é amor. Ele não tem amor, a essência de Deus é amor. Depois você nasceu e você cresceu e você viveu no pecado. O amor de Deus nunca mudou por você. O amor de Deus, ele sempre existiu. E eu vou te falar mais, você só está aqui hoje porque Deus te amou primeiro. Porque se o amor de Deus não existisse por você, você jamais poderia estar aqui. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu jamais seria crente. Irmãos, eu tinha raiva de crente.
Eu jamais. Eu só vim para o Senhor porque Ele me amou. E eu vim meio enganado, irmãos, porque ninguém me falou que eu estava indo para algum evento evangélico, porque se me contasse eu tinha negado o evento. Mas, irmãos, a graça de Deus nos constrange de tal maneira que até quando a gente não quer aquilo, porque a gente não conhece, não sabe o quanto que é bom, Ele nos cerca, nos envolve, nos conquista. É impressionante a graça de Deus. É impressionante. Eu creio que nesses dias Deus está trazendo luz no nosso coração para nos levar a uma vida de intimidade com Ele. Deus quer te levar a uma vida de intimidade com Ele, como você nunca teve antes. Mas para isso Ele tem um convite. Eu quero te perguntar, você aceita esse convite nessa manhã? Porque o Espírito Santo nunca obriga ninguém a nada. O Espírito Santo, Ele convida. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, que até o seu aceitar é fruto da obra dele na sua vida, constrangendo o seu coração. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 4. E eu quero falar a respeito dessa mulher samaritana. Eu quero falar quem são aqueles que estão hoje respondendo a esse convite, porque eu creio que você está entre esses. Primeira coisa, esse convite de intimidade que Deus faz, ele é direcionado para um tipo de pessoa. Sabe quem que é o tipo de pessoa que recebe esse convite? Na verdade, ele está aberto para todos, mas somente alguns percebem esse convite. Esse convite é para aqueles que não são. Esse convite é para aqueles que não são. Fala para a pessoa que está do seu lado, o convite é para aqueles que não são. Somente pode ser íntimo de Deus aqueles que não merecem. Jesus, ele disse, ontem minha esposa pregou sobre isso, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Então presta atenção, o chamado de Jesus para a intimidade não é para os justos, para aqueles que acham que eles são bons, que eles merecem, mas é para os pecadores. Obviamente esse texto aqui está falando de salvação, mas nós podemos aplicar também a nossa vida cristã. Porque uma vez que você foi perdoado dos seus pecados, a vontade de Deus agora é que você caminhe completamente confiado na justiça de Cristo. Muitas pessoas não crescem no seu relacionamento de intimidade com Deus porque eles ainda são cheios de justiça própria. Eles acham que eles são bons, que eles merecem, pelo quanto que eles fazem, pelo quanto que eles oram, pelo quanto que eles jejuam, pelo quanto que eles lideram. Mas a verdade é que a vocação de Deus é para aqueles que não são. E quanto mais você tiver consciência de que você não é nada em si mesmo, mais você vai ter consciência dele na sua vida. Aleluia! Olha o que está escrito, não precisa abrir não que eu vou ler para vocês. Tem como projetar a referência bíblica ali? Não? Sem problema, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, está escrito assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamado, vocação é separação, consagração naquilo que Deus chamou cada um de nós. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A Bíblia está falando que Deus vocacionou, que Deus chamou aqueles que não são. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas fracas, aquelas que não são. O que significa isso? Que aqueles que não merecem, graças a Deus, aqueles que não sabem, aqueles que não estão preparados, aqueles que não são os melhores, aqueles que não são os mais perfeitos, aqueles que não são os mais aceitos pelo padrão aí fora, são esses que Jesus está chamando hoje. São esses.
São esses que o Senhor está vocacionando. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas quando eu olho para mim, eu digo para você, eu estou entre esses. Eu estou entre esses. Eu sei quem eu sou. Eu sei que por mim mesmo eu não jamais poderia estar caminhando com o Senhor por mim mesmo. Eu sei que por mim mesmo eu jamais poderia estar na posição que Deus me colocou hoje, fazendo o que Deus me chamou para fazer hoje. E quando nós vemos essa mulher samaritana, a gente começa a perceber o coração de Deus. Lá em João, no capítulo 4, eu pedi para você abrir, você pode acompanhar aí comigo, está escrito assim, João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Irmãos, eu acredito que essa mulher samaritana, ela é o espelho de muitos crentes dos nossos dias. De muitos irmãos que estão, domingo após domingo, assentados nas nossas cadeiras. De muitos irmãos que estão com a melhor das intenções, com a maior sinceridade, buscando a Deus, sonhando os sonhos que Deus tem para eles, mas que não estão vivendo a vida plena que o Senhor tem. Porque ainda não tiveram uma experiência com a intimidade, não tiveram uma experiência com Jesus. Olha o retrato dessa mulher. Primeiro, a Bíblia fala que ela era samaritana. Irmãos, para um judeu, um samaritano era o fim, a escória dos homens. Um judeu tinha ojeriza, aversão aos samaritanos, porque eles consideravam que os samaritanos eram impuros. Que eles haviam se misturado com outros povos pagãos e por isso eles não eram uma raça pura. É como se eles fossem um extraterrestre, uma coisa nojenta. Por isso é que essa mulher ela fica impressionada quando Jesus vem falar com ela. Ela fala, por que você está conversando comigo? Porque os judeus não conversam com os samaritanos. Primeiro, um homem jamais conversava com uma mulher naquele contexto. Quanto mais uma mulher samaritana. O samaritano era considerado impuro. E esse é o quadro de muitos irmãos que vivem no nosso meio. Eles são crentes, eles são nascidos de novo, eles creem em Jesus, mas eles ainda vivem debaixo do regime da lei. Eles ainda se sentem impuros, eles ainda muitas vezes estão lutando com o pecado. E eu vou te falar mais, o problema não é nem às vezes os outros considerarem a pessoa impura. O problema é quando ela mesma se considera impura.
O problema é quando ela mesma olha para si e ela vive uma vida dupla. O que é uma vida dupla? É uma vida que do lado de fora você tem que sustentar uma coisa que você não é do lado de dentro. Então essa pessoa vem no culto, ela busca Deus, ela ama Jesus, mas ela vive num conflito terrível dentro de si. Porque muitas vezes, quando ela está na casa dela, ela não consegue ter uma vida que ela gostaria de ter. Ela não consegue orar como ela gostaria de orar. Ela não consegue se relacionar com Deus como ela gostaria de se relacionar. E ela vive acusada. Ela vive cheia de consciência dos seus pecados, das suas falhas. Ela vive extremamente consciente e se sente condenada. Ela não vai para o mundo, porque ela sabe que o mundo é terrível, mas ela vive com o mundo dentro dela. Mas ela não tem a liberdade de viver plenamente, sabe por quê? Porque ela vive em conflito. Então, muitas vezes, ela tem uma vida dupla. Ela chega na igreja, paz do Senhor, irmão, como é que vai? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glórias a Jesus, aleluia, oh, maravilha de Deus. Mas depois, no dia a dia, ela tem uma vida tão conturbada. Quantas vezes ela está falando de paz para as pessoas, mas ela não tem paz dentro de si. Esse era o retrato dessa mulher samaritana. E ela acreditava que ela era alguém assim, porque muitas vezes o sistema te cerca de tanto julgamento, de tanta condenação, de tanta situação em que você é rotulado, que você acaba acreditando que você realmente não é digno nem de estar na posição que você deveria estar. Por isso essa mulher fala, por que você está conversando comigo? É estranho você conversar comigo. Essa mulher, a Bíblia fala que ela era uma mulher velha. Irmãos, eu não sei se você consegue perceber, eu sempre amo entrar na história bíblica quando eu estou lendo a Bíblia. Eu entro ali, eu me vejo naquele lugar. Imagina que você está aqui e você chega na igreja. E aí a gente faz aquele momento de apresentação que é terrível, né, irmão? Você ficar, olha no olho do seu irmão, fala, eu te amo, você nem conhece a pessoa, e fica aquele negócio forçado. É difícil demais essas coisas. Você querer gerar intimidade com quem você não tem intimidade, né? Fica uma coisa meio assim. E quando é homem com homem? Porque mulher não tem problema de falar, meu bem, eu te amo, é linda. É. Mas quando é homem é assim, olha no olho do seu irmão, ele fica assim, ó. Ele... Agora, imagina que quando você chegasse num lugar, você tivesse que se apresentar. Mais ou menos igual acontece lá na célula, né? Oh, Deus. Se tem algum visitante aqui no nosso meio, você vai para uma célula, você não vai precisar se apresentar, fique em paz. Mas chega uma mulher aqui e fala, olha, meu nome é Maria. Vou contar um pouco de mim para vocês. Sou lá de Samaria, só no meio de judeu. E vocês estão achando que isso é ruim? Deixa eu te contar mais. Já fui casada 5 vezes. E esse agora que eu estou, nem casado eu sou. Agora eu quero que você lembre só que essa mulher não estava conversando com qualquer judeu. Essa mulher estava falando com Deus. Com Deus que já sabia tudo da vida dela. Mas que, mesmo sabendo, estava conversando com ela. Olha que coisa fantástica. Interessante que a Bíblia fala que antes que a gente peça algo para Deus, Ele já sabe tudo que a gente vai pedir. Mas ainda assim Ele fala para a gente pedir. Por quê? Porque Ele não quer só nos dar, Ele quer se relacionar conosco. Irmão, se hoje uma mulher dessa aparecesse aqui e falasse com você que ela foi casada 5 vezes e agora ela não estava nem casada, ela estava amigada com o cara. Ah, você não ia chamar ela para ser líder da sua célula de jeito nenhum. Talvez você ia falar para ela assim, ah, amém, fica à vontade entre nós, mas você ia sair pensando, meu Deus do céu. Não é à toa que a Bíblia fala que essa mulher estava buscando água ao meio-dia. Quem que ia no poço buscar água ao meio-dia, irmãos? Ninguém. Eu acredito que essa mulher ia ao meio-dia, sabe por quê? Para ela não correr o risco dela passar em algum lugar e alguém
comentar sobre ela, porque onde ela passava, irmãos, ela era o centro dos comentários. Você ficou sabendo? Separou do 5º marido e agora está com outro. Ó, cuidado, hein? Cuida do seu marido, hein? Porque ela é perigosa. Agora é interessante, irmãos, que quando Jesus tem sede, ele não vai à procura de um fariseu perfeito, cheio de aparência, cheio de religião. Ele vai procurar uma mulher velha, cansada, porque a Bíblia fala que ela estava cansada, uma mulher que já tinha se casado 5 vezes e que não havia desistido dos seus sonhos. Essa mulher era uma guerreira, irmãos. Olha, depois que você passa por 5 fracassos e você ainda continua lutando, é porque tem algo de Deus na sua vida, meu irmão. Mas o negócio estava tão ruim para ela que esse último não topou nem casar. Irmão, você acha que foi ela que não quis casar? Foi o cara, pode ter certeza. Porque o sonho dessa mulher era casar, irmãos. O que ela mais queria na vida era casamento, não tem dúvida disso. Só que esse cara falou, o quê? Deve ter uma maldição na sua vida, todo mundo que casa não dá certo, vamos só juntar. E outra coisa, se não der certo, fica mais fácil de separar, não é essa mentalidade que tem aí fora? Foi para essa que Jesus apareceu, falando para ela, eu tenho sede, me dá alguma coisa de beber. E uma coisa fantástica, que o pastor Marcelo até fala quando ele prega essa mensagem, o pastor Marcelo Almeida. Esse capítulo gira em torno de 2 pessoas que estavam buscando água, todas estavam querendo água e ninguém bebe nada. Que coisa fantástica. É porque essa água aqui não é só a água natural, irmãos, isso aqui é algo espiritual, aleluia. Jesus está cansado da viagem, tem sede e pede água para essa mulher. O que essa mulher tinha de especial, irmãos? Eu vou te contar o que ela tinha de especial. Ela não tinha nenhum merecimento. Ela não era nada. Ela não merecia coisa alguma, senão a graça de Deus. Por isso Jesus fala para ela, pastora Andressa, se você conhecesse o dom de Deus e aquele que te pede, você mesma pediria e ele te daria água viva. Sabe o que é o dom de Deus? O dom de Deus é a graça. É aquilo que você jamais poderia ter por você mesmo. É aquilo que você jamais poderia conseguir por merecimento. É aquilo que só Deus pode te dar porque Ele é bom. E eu vou te falar, a graça ela é tão maravilhosa, que quando você descobre ela, Jesus está falando, se você conhecesse essa graça, você pediria. E Ele te daria. Isso que é maravilhoso na graça. Porque muitas vezes nós pedimos para Deus e não recebemos. Por que a gente não recebe? Porque na nossa cabeça a gente acha que a gente tem que merecer para receber. Na nossa cabeça a gente tem que primeiro fazer certo para depois receber. E a culpa não é só da religião, a culpa é dos nossos pais e da gente também. Você aprendeu desde criança que se não comer tudo não ganha a sobremesa no final. Se você não comer tudo, você não tem um refrigerante. Porque a nossa mente, ela é desde criança educada, ela é domesticada a merecer algo, a ter que fazer algo para receber a recompensa. Jesus está falando o seguinte, se você conhecesse a graça de Deus, mesmo sendo quem você é, mesmo sabendo que você já falhou tanto, mesmo sabendo que você já errou tanto, mesmo você sendo massacrada pela sua história, você pediria mesmo assim, e Ele te daria uma água viva. Oh, aleluia! Isso aqui é libertador, irmãos. Isso aqui é libertador. Ela pede. A hora que ela ouve isso, ela fala, então, Senhor, me dá essa água para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui mais buscá-la. Você sabe qual que é o retrato dessa mulher? Alguém que está cansada. Alguém que está cansado de ser rotulada, alguém que está cansado de ter fracasso, alguém que está cansado de tentar e não conseguir, alguém que está cansado de pedir e não receber, alguém que está cansada de ser, às vezes, condenada pelo padrão dos demais. Jesus fala para ela, então faz o seguinte, tá bom, eu quero te dar essa água, mas primeiro vai lá e chama o seu marido e traz ele aqui, e ela sinceramente responde ao Senhor, não tenho marido. É interessante que a graça, irmãos, não é também um cartão para você viver de qualquer jeito. Um cartão para você viver fora do propósito, de qualquer maneira. Porque tem muita gente que usa a graça dessa maneira no meio cristão. Não me cobra nada não, porque eu estou na graça.
não me cobra, presta atenção, não me cobra nada não, porque eu quero viver na graça, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ir quando eu quiser, eu quero responder quando eu quiser. Deixa eu te falar uma coisa, viver desse jeito não é viver na graça, é viver na desgraça. A graça não é para você errar, a graça é para você fazer o que você não podia fazer. Por causa do pecado, nós não podíamos acertar. A graça de Deus nos capacita a acertar. A graça de Deus nos capacita a experimentar o que nós não conseguiríamos. Por isso é que Jesus fala para ela, vai lá e chama o seu marido. Porque ele está falando para ela, eu não estou aqui só para te dar um alívio momentâneo, eu estou aqui para mudar a sua história. Eu estou aqui para mudar a sua história, porque eu quero construir uma nova história através da sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Aí ela fala sinceramente, olha, eu não tenho marido. E aí, o Senhor, ele fala, olha, bem disseste que você não tem marido, porque você foi casada 5 vezes e esse que você está junto agora não é seu marido, mas é alguém que você só está junto. Aquela mulher fica doida, ela fala, peraí, eu vejo que o senhor é profeta. A revelação vai crescendo aos poucos, irmãos, presta atenção nisso. Primeiro ela acha que ele é um profeta. Sabe o que eu vejo nesse texto? Que o Senhor está nos chamando para a intimidade. Nós temos que entender o que é essa intimidade, porque muitas vezes nós também não entendemos o que é intimidade. Pelo fato da maioria de nós sermos latinos, para nós intimidade, amor, paixão tem a ver muito mais com sentimento do que com qualquer outra coisa. E quando Jesus fala de intimidade aqui, ele está querendo dizer que intimidade não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com espírito. Aleluia! Fala comigo, intimidade tem a ver com espírito. Jesus, ele começa a ensinar para essa mulher que o verdadeiro relacionamento com Deus não é exterior. O verdadeiro relacionamento com Deus não é uma questão de religião, não é uma questão de placa, de denominação, não é uma questão de lugar. O verdadeiro relacionamento com Deus não é uma questão de forma humana. O verdadeiro relacionamento com Deus acontece no nosso espírito. Então ele começa a falar com essa mulher. Ela vira e fala para ele, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. E ela começa a discutir com ele religião. Olha, nossos pais adoravam aqui nesse monte. Mas vocês, judeus, vocês estão falando que tem que adorar lá em Jerusalém. Lá é o lugar certo de adorar. Olha o que Jesus fala para ela. Mulher, podes crer-me. Porque crer é algo do Espírito, irmãos. Crer é algo que envolve fé no nosso Espírito. Você pode crer e a hora vem. Pode crer-me, ele fala assim, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Fala comigo, a hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Nós temos que entender isso. A intimidade com Deus começa no nosso espírito. A intimidade com Deus é fruto de você, todos os dias, a partir de agora, você valorizar aquilo que está dentro de você. Isso não é fácil, sabe por quê? Porque você passou a vida inteira sendo guiado pelas coisas exteriores, pelos sentimentos, pelas emoções, pela racionalidade. E a partir de agora, a partir do momento que você nasce de novo, o Espírito Santo está falando o seguinte, deixa eu conduzir a sua vida, deixa eu guiar a sua vida, começa a perceber a minha presença dentro de você, e mais do que saber que eu estou dentro de você, começa a honrar a minha presença em você. Tem 2 textos na Bíblia que falam sobre entristecer e apagar o Espírito. É importante você entender isso, porque esse relacionamento com Deus, na verdade, é o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós entristecemos o Espírito quando nós não fazemos o que deve ser feito. Então, lá em Efésios capítulo 4, e eu sei que, presta atenção, eu não quero transformar isso aqui numa regra, porque nós não estamos mais debaixo da lei. A Bíblia diz que aqueles que caminham no Espírito não estão mais debaixo da lei. Mas olha o que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 4. Longe de vós toda ira, toda gritaria, toda amargura. Não entristeçais o Espírito. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe, e viva do trabalho das suas mãos. Em outras palavras, quando você vive do jeito que você vivia antes de conhecer a Deus, e você ignora o que o Espírito Santo está te conduzindo a viver, no sentido de mostrar para você o caráter
do Senhor Jesus. A vida que alguém que nasceu de novo deve ter, quando você ignora isso, e você vive então na carne, você continua vivendo segundo os padrões antigos, você entristece o Espírito Santo. Vamos ler isso na Bíblia? Efésios capítulo 4. Vamos lá, porque é melhor a gente ler do que eu falar. Efésios capítulo 4, verso 29. Olha só o que está escrito. Todo mundo achou aí? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente aquela que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Antes, sejam uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nos versículos anteriores está falando aquilo que eu te falei, aquele que furtava não furte mais, etc. O que esse texto está nos falando? Que todas as vezes, irmãos, que nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, e nós sabemos o que é isso, porque quando a gente faz, a gente sente isso no nosso coração. A gente diz, eu não devia ter falado desse jeito, eu não devia ter falado dessa palavra, eu não devia ter agido dessa maneira. Quando nós fazemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo. Amém? Quando nós fazemos o que não deve ser feito, nós entristecemos o Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, está escrito assim, 1 Tessalonicenses 5,19, olha o que está escrito. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. O que são as profecias? As profecias são a palavra de Deus que nos edificam, consolam e nos exortam. Em outras palavras, todas as vezes que nós não fazemos aquilo que deve ser feito, nós entristecemos o Espírito. Todas as vezes que nós deixamos de fazer o que deve ser feito, nós apagamos o Espírito. Para ficar fácil para você entender, quando você faz algo que não deve, a tristeza do Espírito Santo toca o seu coração. Quando você ultrapassa o Espírito Santo, quando você vive de forma independente, quando você vive de forma natural, você ignora a palavra de Deus, você ignora o comando na sua vida, você ignora a direção dele, você está apagando. É como se alguém falasse para você e você não desse ouvidos. É como se alguém falasse para você, mas você passasse andando. É como se alguém estivesse à sua frente, mas você falasse, não, peraí, deixa que eu vou na frente e você que me siga. Isso é apagar o Espírito. Isso é desprezar a direção do Espírito Santo. Você sabe quando que você cresce em relacionamento? Quando você permite que o Espírito Santo te conduza para a graça de Deus. Quando você permite que o Espírito Santo te convença da justiça de Cristo na sua vida. E esse convencer é pela fé. A Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. A vida inteira eu li esse versículo pensando o seguinte, que o justo é aquele que faz boas obras. Então quem faz boas obras é cheio de fé, mas é o contrário. Você sabe quem que é justo? Justo é quem recebeu a justiça de Cristo. Como dom, como presente, como favor imerecido. Esse é que vive na fé. Sabe por que ele vive na fé? Porque ele anda confiado em Cristo e não em si mesmo. Irmão, você andar confiado, quando está tudo bem, é uma maravilha. Você está fazendo tudo certinho, você está lendo, você está indo, você está... Mas e o dia que está tudo errado, irmãos? E o dia que você dá uma derrapada, o dia que você não ora o tanto que você devia orar? É nesse dia que você precisa da justiça de Cristo, e é nesse dia que você precisa de ter fé em Jesus. Eu não estou convidando ninguém aqui para viver uma vida relaxada com Deus, pelo contrário. Eu estou te falando que quando você tem revelação dessas coisas, você vive muito mais envolvido com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Intimidade é para aqueles que são amados, aceitos e incluídos. Em momento nenhum você vê Jesus julgando essa mulher e condenando essa mulher. Você vê Jesus convencendo ela e trazendo ela para perto. E esse relacionamento com ele é que transforma ela. Jesus não fala para ela, primeiro você vai ter que mudar para depois você vir. Não, do jeito que ela está, Jesus se aproxima dela. Mas à medida que ela vai se envolvendo com Jesus, a transformação vai acontecendo na vida dela. Assim também é na nossa vida. Quantos estão entendendo? Aleluia. Então é no Espírito que você adora a Deus. Jesus está falando para ela, olha, eu quero te ensinar uma coisa. Você vai aprender
Primeiro, você vai primeiro beber dessa água viva. Primeiro você tem que beber dela. E depois essa água vai jorrar do seu interior. O que é jorrar do interior? Isso aponta para o Espírito, irmãos. Lá em João capítulo 7, Jesus fala assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: você vai sair dessa dimensão natural e religiosa, porque ela era religiosa, ela era descendente de Jacó, ela tinha história, tradição por detrás dela. E você vai beber dessa água viva. E sabe o que vai acontecer? Do seu interior vão fluir rios de águas vivas. O seu espírito vai ser ativado. Você vai ter, olha, você está com sede, você está cansado, pois eu vou te falar, eu vou te dar uma água que vai matar a sua sede. E mais do que isso, ela vai jorrar para fora. Isso aponta para a igreja. Porque a palavra igreja no original significa chamados para fora. Deus não nos chamou para ser um bando de crente que só recebe aqui uma boa palavra no final de semana e vai embora. Deus te chamou para ter um rio jorrando para fora, alcançando as pessoas, alcançando as famílias, alcançando uma cidade inteira. Essa mulher ganhou a cidade inteira da época dela, irmãos. Ela ganhou a cidade inteira. A cidade que antes condenava ela se dobrou aos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque quando o poder de Deus vem na nossa vida, irmãos, Deus nos usa poderosamente até contra aqueles que nos perseguem, até contra aqueles que antes nos condenavam. Aleluia. O convite da intimidade é para aqueles que creem em Jesus. Essa mulher vira para ele e fala: peraí, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele anunciará todas essas coisas. Jesus fala o que para ela? Eu o sou, eu que falo contigo. Você sabe quem que experimenta dessa intimidade? Aquele que recebe as palavras de Jesus e crê nessas palavras com o seu espírito. Irmãos, para você experimentar dessa graça, você só consegue experimentar se você decidir crer com o seu espírito, porque a sua alma o tempo inteiro ela está te mostrando coisas diferentes, está te fazendo sentir coisas diferentes. A sua alma o tempo inteiro está querendo te convencer que você não é tão bom quanto você deveria ser, que você não pode coisa alguma. A sua alma é inconstante. Tem dia que você acha que você é a melhor pessoa, tem dia que você acha que você é a pior. A carne, ela é inconstante, ela sempre nos conduz para a morte. E ela não aproveita, nada aproveita da carne, Jesus disse. Mas, se você crê que a justiça de Deus está na sua vida, por causa do sacrifício de Jesus, você então pode experimentar daquilo que você nunca experimentou antes. O que é viver debaixo dessa justiça de Cristo? É você ter a certeza, irmãos, que você está completamente aprovado por Deus, por causa daquilo que Jesus fez. A Bíblia chama isso de justificação. Justificação significa que todos os seus pecados foram perdoados. Até os que você não cometeu ainda já foram perdoados. Não estou falando para você cometer, não. Para você pecar mais, não. Né? Não. Os romanos fizeram essa questão com Paulo, né? Então, já que é tudo na graça, então vamos fazer o seguinte, vamos pecar, porque quanto mais pecar, mais graça tem. Ele falou, como é que você vai pecar se você já morreu para o pecado? Mas a obra de Jesus, ela não está limitada ao tempo, a obra de Jesus é completa, porque Deus é eterno. Quando eu falo que os seus pecados já foram todos perdoados, eu falo que na presciência de Deus, Deus já sabia de tudo que você faria, e em Cristo Ele já perdoou tudo que tinha que ser perdoado. Eu quero que você saiba disso. A graça te coloca numa posição que você jamais poderia ter por você mesmo. A graça te inclui em Cristo. E por causa disso, por causa dessa justiça de Cristo na sua vida, você pode desfrutar daquilo que jamais você poderia ter. Romanos capítulo 8 fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque Jesus já levou toda a sua condenação na cruz do Calvário. Todos os seus pecados foram perdoados. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como Deus nos escolheu em Cristo
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em Cristo você é santo e é irrepreensível, porque Ele é santo e Ele é irrepreensível. O sangue dele sobre a sua vida te torna santo e irrepreensível. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Fala comigo, de graça. De graça. Eu quero desafiar você nessa manhã para se aproximar de Deus. Pastor, a gente ensina que Deus já habita em nós, que não tem como a gente estar mais perto. Mas a Bíblia fala que nós devemos nos aproximar com intrepidez. Então esse aproximar não tem a ver com distância, tem a ver com relacionamento. Porque o Espírito Santo já está em você. Você não tem que achar que ele está de fora, ele está dentro. Mas quando a Bíblia fala de aproximar, Deus está falando o seguinte: você pode crescer no seu relacionamento com Ele. Você sabe quando que você cresce nesse relacionamento com Ele? Quando você tem revelação da graça do Senhor na sua vida. Na Bíblia, o Senhor, Ele traz para nós uma nova medida de relacionamento. Olha o que está escrito em João capítulo 1, 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quanto mais você se achega para Deus, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você é transformado pelo amor do Senhor, porque a luz de Deus te enche, o amor de Deus te transforma. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você experimenta de condenação, de doenças, de maldição, de derrota, de miséria. Mais as pessoas se tornam críticas, naturais. Pastor, mas o fato de eu ter crido em Jesus, eu já não estou totalmente abençoado. Sim, na posição você está. Mas a experiência dessa bênção, ela vai se manifestar à medida que você tem revelação do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quanto mais você se aproxima de Deus, pela graça, mais você experimenta de um novo e vivo caminho. Escute isso, meus irmãos. Escute isso. Deus tem um novo e vivo caminho para cada um de vocês. Deus tem um novo e vivo caminho para cada um de vocês. O que a lei gera em nós? A lei gera a consciência do pecado. E quem está debaixo da consciência do pecado? Qual que é a tendência de alguém que está debaixo da consciência do pecado? Quem se sente condenado se afasta, se esconde. Quando você deve alguma coisa, você não quer tocar naquele assunto, você foge da pessoa. É ou não é verdade? Já viu algum devedor? Gente, estou devendo aqui, ó. A pessoa some, ela não liga, não atende ligação, ela fica escondida. Sabe por quê? Porque o pecado separa. O que Adão fez quando ele teve consciência de que ele pecou? Ele se escondeu de Deus. O pecado separa, irmãos. Adão foi tirado do jardim, foi privado da comunhão. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos cheios da sua vida. Olha o que está escrito. Esse texto eu gostaria que você abrisse. Hebreus capítulo 10, do verso 16 ao 18. Olha o que está escrito. Isso aqui é nova aliança. Isso aqui é o que Deus tem para nós hoje. E eu quero que você seja cheio desses conceitos, porque, sabe, intimidade com Deus não é fruto do seu esforço, da sua capacidade de se auto-separar ou de se consagrar a Deus. É fruto do seu entendimento de que você foi amado e perdoado por Deus. Quanto mais você tiver a revelação de que você foi perdoado e você é amado, mais você vai se aproximar de Deus com ousadia. Hebreus capítulo 10, verso 16, está escrito assim: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração, fala comigo, no coração. Deus quer colocar no seu coração as leis dele. E sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo, de forma alguma, eu me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluia! O Senhor não se lembra mais dos seus pecados.
Por que que você tem que ficar lembrando? Irmãos, não precisa levantar a mão. Basta só você piscar os olhos, tá bom? Porque isso aqui não é para gente especial, é para todo mundo. 90% das pessoas se achegam para Deus para ficar lembrando o quanto que elas erraram e ficar pedindo perdão para Deus o tempo inteiro. Olha, eu vou te falar uma coisa, isso parece até santo, mas chega um tempo que você se cansa disso. Imagina você se relacionar com uma pessoa o tempo inteiro, e o tempo inteiro você se lembrar que você está em falta, que você errou. Você sabe o que Deus está falando? Eu já não lembro mais dos seus pecados. Então, por favor, aceite o meu perdão na sua vida. Quando você vier se relacionar comigo, venha, porque você é amado. Eu já perdoei os seus pecados. Eu já perdoei os seus pecados. Quem desfruta da graça e da presença de Deus é quem tem consciência de que foi perdoado. Por isso, nesse mesmo texto, no verso 19, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Paulo está... Eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Se você não acredita, coloca quem você quiser aí na autoria. Mas ele está falando aqui que ele está fazendo um paralelo. O Santo dos Santos era o lugar da presença de Deus, era o lugar da arca. Então ele está falando aqui de intimidade. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: que você deve ter intrepidez para ter intimidade com Deus. Em outras palavras, não depende de Deus. A gente pensa que depende de Deus para ter intimidade com a gente, mas a parte dele já está feita. Depende de você. Se você quiser, você vai ter intimidade com Ele. Mas para isso você tem que ter intrepidez. Você tem que ter fé para crer que você está com esse caminho aberto. Não por causa de você, mas por causa do que nós vamos ler aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Fala comigo, pelo sangue de Jesus. O caminho para a intimidade é o sangue. Não é a sua santidade, não é o quanto você é bom, não é o quanto... Toca para mim o teclado ali, por favor, Gabriel, para parecer que eu estou terminando, irmão. Ué. Os irmãos já vão pensando, que na cabeça que tocou o teclado está terminando, né? Mas vamos lá. Irmãos, eu não sei quando que eu vou voltar aqui, eu não vou perder essa oportunidade, mas eu já estou terminando. Fique em paz. Presta atenção, irmãos. Baixinho, por favor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Fala comigo, aproximemo-nos. Deus quer que você se aproxime dEle. Deus quer que você se aproxime dEle numa nova medida hoje. Aproximemo-nos como? Está escrito, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Em outras palavras, não tenha medo. A lei te dava consciência do pecado, mostrava que você estava errado o tempo inteiro. Isso gerou em você uma consciência de culpa. Mas o Senhor está falando, o sangue de Jesus, Ele é poderoso para purificar a sua vida e te purificar dessa má consciência. Não tenha medo. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa de socorro. Deixa eu te contar quem que precisa da ajuda de Deus. Quem falha. Quem não ora o tanto o suficiente, esse precisa de ajuda de Deus. Quem não é tão santo quanto deveria ser, esse precisa de ajuda de Deus. O que o Senhor está falando para você é o seguinte: quando você se olhar e falar, olha, eu não sou tão bom como eu deveria ser. Olha, eu não oro o tanto que eu deveria orar, eu devia orar mais. Olha, nossa, eu queria ter tanto tempo para ficar adorando a Deus, mas eu não consigo. Depois de limpar 5 casas por dia, eu chego em casa cansado. Olha, hoje eu perdi a paciência com os meus filhos, e eu gritei com eles, e eu fico tão mal quando isso acontece. Olha, hoje eu pensei que meu marido estava errado. Oh, Jesus, eu devo me arrepender. Aliás, deixa eu voltar aqui.
Nessas horas você se sente tão mal. Nessas horas você se sente tão desqualificado. Nessas horas você se sente tão impotente. Quando você olha para você, você fala, pô, o pastor está querendo que eu lidere, mas eu não consigo liderar nada, eu não consigo liderar nem minha vida. Paulo está falando aqui o seguinte: se aproxime com intrepidez daquele que é cheio de graça, porque ele escolhe aqueles que não são. Se você não é, é você que ele vai usar, porque é ele quem vai fazer, não é você. E o que ele tem para fazer na sua vida, você não tem nem ideia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É coisa muito grande. Mas você precisa entender isso. Não interessa o que aconteça na sua vida, você pode errar, você pode pecar. O amor de Deus não muda. E mesmo que você cometa todos os erros e as maiores falhas, se aproxima do Pai. Porque o Pai não te aceita só quando você acerta. O Pai te aceita em todo o tempo, porque Ele te ama. O Pai não te aprova só quando você faz o que a cartilha manda, só quando você faz tudo o que se pede. O Pai já te amou antes. E não tem nada que possa mudar o amor do Pai por você. Porque o amor do Pai por você não está baseado no que você faz, está baseado em quem você é. Você é filho amado. Oh Deus, nos dá a revelação disso nessa manhã. Você sabe por que nós temos medo de nos aproximar de Deus? E a gente só aproxima quando está tudo certo. Porque muitos de nós ainda vivem na base da velha aliança, do merecimento. Pastor Elias, lá em Êxodo capítulo 3, a primeira vez que Moisés tem um encontro com Deus, a Bíblia fala que Deus aparece para ele numa sarça, pegando fogo. Olha quais são as primeiras palavras que Deus fala para Moisés: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Até hoje a gente vê crente desse jeito. Eles querem entrar nesse lugar aqui. Pois no Novo Testamento, irmãos, nós temos um quadro oposto. O filho pede herança para o pai, desonra o pai, vai embora, gasta tudo que ele tem. O safado do rapaz, presta atenção, o safado, depois que acaba tudo que ele tem, ele com fome, não tendo o que comer, porque ele estava no meio dos porcos. Isso para o judeu é a pior posição que ele podia estar. Ele pensa, nossa, meu pai e a casa dele, lá tinha comida, lá tinha fartura, lá tinha tudo. E aqui eu não tenho nada para comer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar, eu vou falar, vou pedir perdão. Ele não voltou por causa do pai, ele não voltou por causa do propósito, ele voltou porque ele estava morrendo de fome. Ele não merecia voltar. Tanto é que quando ele chega diante do pai, ou quando ele chega perto da casa, ele já começa a pensar, o que eu vou falar para meu pai? A Bíblia fala o seguinte, irmãos. A primeira palavra que Deus falou para Moisés foi: não te chegues para cá, fica longe. Sabe por que você não pode chegar? Porque você está cheio de pecado, e se você chegar perto de mim, você vai morrer. Porque quando um pecador chega na presença de um Deus santo, o resultado é morte. Você vê lá no Velho Testamento isso repetidas vezes acontecendo. Agora a Bíblia fala que o pai estava vendo de longe. O pai estava procurando, esperando o filho, já tinha dias. E quando ele vem chegando de longe, a Bíblia fala que o pai sai correndo e encontra o filho. E ele abraça, beija o filho. Ele abraça e beija o filho. O filho começa a falar: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores, porque eu pequei contra ti. E é interessante, irmãos. O que o pai faz? Chama os empregados rápido e fala: traga o meu anel, traga a roupa e traga sandálias novas. Lá no Velho Testamento, Deus fala para Moisés: não te chegues para cá e tira as sandálias dos seus pés, porque você está pisando numa terra santa. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o pai corre em relação ao filho, em direção ao filho, abraça, beija o filho, coloca uma aliança no dedo dele, troca as roupas dele e coloca as sandálias nos seus pés. Sabe por quê? Porque a nova aliança que restaura a nossa vida, não é a velha. Você ter consciência dos seus pecados não te transforma, só te afasta de Deus.
colocar aliança no dedo fala de restaurar a identidade. Colocar uma roupa limpa fala de restaurar a dignidade. Mas colocar uma sandália nos pés fala de restaurar o propósito. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Você não tem que ter consciência dos seus pecados, das suas falhas, das suas incapacidades, do quanto você já errou. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim nessa manhã? Que tem muita gente aqui que foi massacrada, como aquela mulher samaritana. Sabe o que nos fala de 5 casamentos? Pessoas que estavam próximas de nós e que de alguma forma nos machucaram. E a maior dor não é de quem está de fora, é de quem está perto da gente, irmãos. Pessoas que a gente entregou os nossos sonhos e muitas vezes nós recebemos em troca o quê? Condenação, julgamento, machucado, ferida. Chegou um ponto que ela nem quis casar mais, talvez. Mas aparece o Senhor para restaurar o quê? A identidade, a dignidade e o propósito. A graça nos faz um novo e vivo caminho. Quando a Bíblia fala para a gente entrar com intrepidez na presença e no relacionamento, eu quero te perguntar nessa manhã, o que te dá intrepidez para entrar na presença de Deus e desfrutar de intimidade com o Senhor? A vida inteira você pensou que fosse santidade, né? Que fosse fidelidade e pureza. Não. O que te dá intrepidez para entrar na presença de Deus é quando você tem revelação da graça, de que você é amado por Deus, não importa o que você faça. Intrepidez é para aqueles que têm certeza de que são amados. Mesmo que você tenha falhas. Fica de pé onde você está. Em Lucas capítulo 5, Jesus aparece e pede Pedro para entrar no barco dele. Sabe o que significa pedir para entrar no barco? Entrar na nossa vida. Entrar lá na sua empresa. Entrar dentro da sua casa. Entrar em lugares que outros não te conhecem. E aí a Bíblia conta que Pedro tentou pescar a noite inteira. Fez o melhor que ele podia e não pegou nada. Mas Jesus falou o seguinte: vamos lá para o fundo que eu vou levar você para um novo lugar e você vai lançar a rede. Ele fala: olha, eu não ia porque eu peguei nada, mas já que o senhor está falando, debaixo da sua palavra eu vou lançar. E a Bíblia fala que ele pega uma rede tão grande, que se ele não pedisse ajuda, o barco afundaria. Olha o que acontece nesse exato momento. Lucas capítulo 5. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando Pedro tem revelação de que Jesus é santo, a primeira atitude que ele tem é se afastar. Porque a santidade de Jesus expõe a falta de santidade de Pedro. Na lei era assim que acontecia. A santidade de Deus, ela mostrava o tanto que nós éramos pecadores. E a tendência de quem tem consciência de que está fora do padrão é o quê? Retira-te de mim. Mas lá em João capítulo 20, Jesus aparece depois ressurreto para os discípulos. E eles estão lá nadando, Pedro está lá nadando com alguns discípulos, mais 6. E Jesus aparece lá na praia. E ele pergunta: filhos, vocês têm aí alguma coisa para a gente comer? Para a gente ter uma comunhão? E eles respondem: não, não temos nada. Aí Jesus fala para eles: lança a rede do lado direito do barco e vocês vão achar. E de novo eles lançam a rede, eles começam a pegar tanto peixe, que eles ficam impressionados. Aí João, o discípulo a quem Jesus amava, fala para Pedro: ei, é o Senhor que está lá. Simão Pedro, na hora que ele ouve, ele se veste, e ele sai correndo, ele se lança ao mar, ele vai nadando para encontrar com Jesus. O que fez Jesus? O que fez isso mudar? Na primeira vez que Simão tem um encontro com Jesus, ele fala: retira-te de mim, mas nessa vez ele sai nadando para encontrar com Jesus. Eu vou te contar o que aconteceu.
A Bíblia não conta claramente, mas a Bíblia fala em Marcos 16:7 que quando Jesus ressuscitou, ele mandou chamar os discípulos e a Pedro. Houve um momento que Jesus encontrou só com Pedro. E a santidade de Jesus curou o coração de Pedro. Porque depois dele negar a Cristo 3 vezes, ele com certeza se sentia a pior pessoa do mundo. Mas ao receber o amor de Deus, ele não tinha mais que se afastar. Agora ele queria correr para Jesus. E ele queria responder ao chamado de Deus como ele nunca respondeu antes. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Muitas vezes, o que nós precisamos não é ter consciência do quanto que Deus é santo, porque Ele é perfeitamente santo. Mas é nós termos a consciência do quanto nós somos amados por Deus. Porque quanto mais nós descobrimos o quanto nós somos amados, mais nós desfrutamos da santidade dele em nós. Isso é fruto da graça. Eu queria desafiar você nessa manhã a responder a esse convite. A esse convite que o Senhor está fazendo para cada um de nós nessa manhã. Por que no primeiro encontro que Pedro teve com a santidade de Jesus, ele se afastou? Porque ao ver a santidade, ele viu o seu pecado. A mente dele estava presa ainda no padrão da velha aliança. Mas depois, ele descobriu que o amor de Jesus por ele era maior do que as suas falhas. E ele teve consciência do quanto ele foi perdoado. Eu creio que aquela mulher samaritana, que não tem nome, ela está na Bíblia, para nós entendermos que nós somos como ela. E que o próprio Deus hoje está pedindo para nós água. Está falando para nós: eu tenho sede, eu quero beber de você. Eu quero beber do seu coração. Eu quero que você se aproxime com ousadia e com intrepidez para nós termos um novo relacionamento a partir de hoje. Eu quero desafiar você, se você acredita que essa palavra tem a ver com a sua vida e que Deus te trouxe até aqui para te chamar para um novo nível de relacionamento. Eu quero desafiar a sair do seu lugar e vir aqui para frente.